vocais e vamos para mais um round. Simbora, vem comigo. Olha só, para dar continuidade ao artigo 7º da Constituição, vamos analisar agora o inciso 21. Então vem comigo, olha o que ele diz. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias. Então qual é o probleminha aqui? Aviso prévio é de no mínimo 30 dias. Aviso prévio é de no mínimo 30 dias. Professorzinho do meu coração, me diga uma coisa. Esse aviso prévio aí, que é de no mínimo 30 dias, minha prova, se botar 30 dias, está certo ou está errado? Está errado. Tem que ser no mínimo de novo. Tá? Se ela botar até 30 dias, está errado. Se botar só 30 dias, está errado. É no mínimo 30 dias. E, professor, como é que funciona o aviso prévio? Aí não precisa saber. Aí não precisa saber. Só precisa saber que o aviso prévio é de no mínimo 30 dias. Tranquilo? Ficou claro? Vamos continuar. Mais um. Esse tenho que explicar. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, teremos que falar todo o trabalho, né? Todo o ambiente de trabalho tem que ter normas de saúde, higiene e segurança. Tranquilo. Mais um. Adicional de remuneração para as atividades penosas. Então, eu estou falando aqui de um adicional, por exemplo, estou voltando, de um adicional, por exemplo, de penosidade. Professor, qual é o adicional de penosidade? É, por exemplo, quem vai trabalhar em zona de fronteira, locais de difícil acesso, onde você tem uma vida mais complicada nesse sentido de acesso aos bens básicos. Então, aí entraria o adicional de penosidade e insalubridade, também que trabalha com raio-x, substâncias radioativas e tudo mais. E periculosidade, por exemplo, polícia, que é perigoso. Então, é o adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade. Qual é a pegadinha aqui? É que ele não falou de valores, pessoal. Não tem aqui o valor que ele estabelece para a penosidade, insalubridade e periculosidade. Então, ele só estabelece que o adicional existe, mas não fala quanto. Tranquilo? Mais um. Esse é maravilhoso. Aposentadoria. Olha, é uma das pouquíssimas passagens da Constituição que só tem uma palavra. Aposentadoria. É nessa vida, professor? Eu não sei. É na próxima vida? Também não sei. Só sei que na nossa prova é só aposentadoria. Entendeu a jogada? Tem que ser aposentadoria. Só aposentadoria. Se ele botar aposentadoria nos termos da lei complementar, já está errado. Já está errado. Veja que ele não botou nem nos termos da lei. É só aposentadoria. Entendeu a jogada? Se botar nos termos da lei complementar, dá errado. Cuidado com isso. Mais um. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Vamos lá. Cuidado, tá? Principalmente você, mamãe, cuidado com esse aqui cai muito. Para nossa prova, vem comigo, no fantástico mundo constitucional, eu quero que você entenda o seguinte: a criança nasceu a criança, bem de boas, está lá dentro da sala de parto, dentro da sala de cirurgia. A mulher da creche já está lá, isso mesmo. Sua filha vai nascer, o médico vai tirar da barriga da mãe, vai entregar para a mulher da creche. E a mulher da creche chega: olha, mamãe, nasceu sua filha, que coisa maravilhosa.
creche, criança é luz, está aqui, nós vamos pegar ela agora do nascimento e vamos levar ela para ficar na creche até os 5 anos de idade, devolvemos ela alfabetizada. Tranquilo? Para a nossa prova é do nascimento. Do nascimento até os 5 anos vai ter ali assistência gratuita em creches e pré-escolas, beleza? Eu falo assim porque muitas pessoas me relatam no dia a dia que tentaram colocar numa creche, a creche só aceita depois de 6 meses, só aceita depois de 1 ano, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Então eu tenho medo dessa galera pegar isso aí e levar para a prova. Então, para a nossa prova é do zero, do nascimento até os 5 anos. E é filhos e dependentes, tá? Filhos e dependentes. Tranquilo? De boa, né? Mais um. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Não tem muito o que falar. A gente vai reconhecer as convenções e acordos coletivos de trabalho, até porque a gente já viu, por exemplo, que o salário é irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então é óbvio que vamos reconhecer as convenções e acordos coletivos de trabalho. Facinho, né? Tranquilo, né? Vamos andando. Vamos para mais um. Olha só o que nós temos aqui. Proteção em face da automação na forma da lei. Professorzinho do meu coração, o que é essa automação? Automação seria a substituição do homem pela máquina. Automação seria a substituição do homem pela máquina. E aí o que é que eu quero que você entenda? É que essa substituição, ela tem que acontecer nos termos da lei. Ela pode até acontecer, não é, de maneira tranquila, tal, blá, blá, mas ela tem que ser gradativa, respeitando alguns direitos. Aí imagino que algumas áreas não podem ser substituídas, né, pela automação. Então, tudo isso tem que ser visto de acordo com a lei. Beleza? Aqui pra gente, hoje a gente tem inteligência artificial aí, né, que já está tirando muito emprego de muita gente, mas a ideia é que tem uma lei, né, que futuramente nós tenhamos alguma lei que proteja os empregos das pessoas da inteligência artificial. Por quê, professor? Porque se todo mundo perder o emprego para a inteligência artificial e o mercado de emprego não se adaptar a isso, não abrir novas vagas para que essas pessoas tenham emprego, a sociedade que a gente conhece, ela vai deixar de existir. Na minha opinião, ela vai acabar. Então, a ideia da proteção da automação hoje, ela tem uma importância muito maior do que tinha, por exemplo, em 88. Beleza? Tranquilo, né? Beleza, vamos para mais um. Olha só o que nós temos. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. O que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, eu tenho aqui um acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. No acidente de trabalho, o seguro, o empregador sempre paga. Sempre paga. Agora, a indenização ele só paga
se ele agir com dolo ou se ele agir com culpa. Se ele agir com dolo ou agir com culpa, aí ele paga. Então, resumindo, o que é que vai acontecer na sua prova? Vai dizer assim, olha, imagina que o professor Evaldo é o encarregado de uma construção. E ele, de livre e espontânea vontade, não quis dar para o pessoal da obra, né, fornecer ao pessoal da obra os materiais de proteção, os EPIs. E aí alguém se machucou. Essa pessoa que se machucou, ela tem direito a quê? Vamos lá. O seguro, eu sempre pago. Porque eu sou empregador, eu sempre pago. E nesse caso, eu agi com dolo. Eu não forneci o material porque eu não quis. Eu vou ter que pagar o seguro mais a indenização. Se eu forneci o equipamento, mas a pessoa está usando como quem usa capacete, né, de motoqueiro que bota aqui no cotovelo, e a pessoa se acidenta, né, e eu não estou fiscalizando o uso do material, aí eu estou agindo com culpa. Lembrando que culpa é negligência, imperícia e imprudência. E a pessoa se machucou, eu vou ter que pagar o seguro e eu vou ter que pagar a indenização. Agora, se eu forneci o material e eu estou fiscalizando, e a pessoa levou uma cangaia, porque cangaia é quando não mata e dói, e pulou do quinto andar, aí foi por culpa exclusiva da vítima. Aí eu só pago o seguro. Então, o seguro sempre é pago. Seguro sempre é pago. Agora, a indenização só se ele agir com dolo ou culpa. Beleza? Agora tem um detalhe, presta atenção. Professorzinho, qual é a pegadinha por trás da pegadinha? A ideia é o seguinte, a gente já viu um inciso que diz o seguinte, que é proibida a retenção do salário. Que caso aconteça a retenção do salário de maneira dolosa, isso é crime. Aí qual é o problema? Lá na retenção do salário, para que ele seja crime, essa retenção ela tem que ser dolosa. Não entra o culposo. É só doloso. Já aqui, no acidente de trabalho, a indenização é dolo ou culpa. Aí você não pode misturar isso. Então, resumindo, retenção do salário é crime se for dolosa. Não tem culposo. Retenção é crime só doloso. Por outro lado, acidente de trabalho, a indenização é no caso de dolo ou culpa. Beleza? Tranquilo, né? Beleza. Mais um. Olha esse outro também. Ação contra os créditos da relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos. Isso mesmo. Então, eu tenho um prazo prescricional aqui de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Professorzinho do meu coração, eu não entendi, foi nada. O senhor tem como me explicar? Vamos lá. Vou apagar aqui. Olha só o que nós temos. Não tá cedo demais, mulher? Imagine que você está trabalhando, beleza? Você está trabalhando, bem Você deita enrolado. só, mas agora que é 7 horas. Você, durante vários anos, não recebeu uma vantagem trabalhista. Sei lá, uma hora extra, você faz hora extra todo dia e nunca recebeu, uma periculosidade, penosidade, insalubridade, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos aqui. Você está aqui trabalhando, bem de boa. Trabalhou aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6,
determinada situação. O que é que acontece? Você pode cobrar os últimos 5 anos. Então, você poderia cobrar aqui, ó, os últimos 5 anos. Então, você poderia cobrar 1, 2, 3, 4, 5. E esses dois? Perdeu. Então, estou trabalhando, posso entrar na justiça a qualquer momento para cobrar uma verba trabalhista. Porém, eu vou cobrar os últimos 5 anos. Beleza? Aí qual é o grande problema disso aqui? Saiu do trabalho, ou seja, aqui tem o fim do contrato de trabalho, você agora vai ter 2 anos para dar entrada na justiça. Se você não der entrada na justiça nesses 2 anos, você perdeu tudo pelo pé. Então você tem que dar entrada na justiça nos próximos 2 anos, depois do fim do contrato de trabalho, senão você perde tudo pelo pé. E qual é o grande problema aqui? Qual é o grande que aqui? Você vai dar entrada na justiça e vai cobrar os últimos 5 anos de novo. Então veja, estou trabalhando, posso dar entrada a qualquer momento e cobro os últimos 5 anos. Acabou o meu contrato de trabalho, saí do trabalho, tenho 2 anos para dar entrada na justiça. Se eu não entrar na justiça nesses próximos 2 anos, perdi tudo pelo pé. E eu vou cobrar os últimos 5 anos. Por isso que ele diz, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos, porque você cobra os últimos 5 anos. E quando sair, tem um limite de 2 anos para dar entrada na justiça após a extinção do contrato, senão perde tudo pelo pé. Ficou claro, pessoal? Muito cuidado com isso aí, beleza? Ficou claro, né? De boas, né? Vamos andando. Vamos cedo demais, 30. Nem O que é que 8 diz o horas. 30, professor? Ele diz o seguinte, ó. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade ou estado civil. Por exemplo, eu posso discriminar alguém no trabalho em razão do sexo da pessoa? Não. Óbvio que não. Eu posso discriminar alguém com relação à idade dela? Não. Com relação à cor dela, né? Apesar de todo mundo fazer bullying com o professor Evaldo, inclusive às vezes, né, até a chefe faz bullying com o professor Evaldo, meu amigo, que não escapa nada não. Mas pode ter esse tipo de discriminação? Não. Pode ter discriminação contra o Estado Civil? Também não. Na verdade, não pode ter discriminações negativas de nenhuma forma. Beleza? Mais uma. Também não pode ter nenhum tipo de discriminação no que se refere ao trabalhador portador de deficiência. Tá? As pessoas com deficiências no mercado de trabalho, inclusive, possuem vagas específicas, possuem prerrogativas específicas para ela. Então, obviamente, também não pode ter nenhum tipo de discriminação negativa nesse sentido. Beleza, né? Andando. Não pode ter proibição, né,
proibição também de distinção entre trabalho manual, trabalho técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos. Só que aí o aluno mais detalhista, ele fica bugando aqui. Ele diz, mas professor, ô professor, o trabalho manual é carvão, o trabalho técnico, eu nem sei como é que é, e o trabalho intelectual é com a cabeça. E aí, professor, como é que fica isso? Aqui está dizendo que não pode ter distinção. Criaturazinha do meu coração, ele está dizendo que o trabalho manual é trabalho, que o trabalho técnico é trabalho, que o trabalho intelectual é trabalho. Essa é a pegada aqui, entendeu? É tudo trabalho, beleza? Obviamente a forma de execução do trabalho é diferente, mas é tudo trabalho. Ficou claro isso? Tranquilo aqui? De boa, né? Beleza. E para finalizar esse slide, nós temos aqui proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então veja que ele começa com 14, vai para 16 e vai para 18, ou seja, ele começa de trás para frente. Ele começa 18, 16 e 14. Aí para ficar bonitinho, facinho, eu já deixei aqui pronto. Dos 14 aos 16, só trabalha na condição de aprendiz. Alguém falou aqui jovem aprendiz? Não. Alguém falou aqui menor aprendiz? Não. É aprendiz, tá? É aprendiz. Dos 16 aos 18, né? Você não pode trabalhar em qualquer trabalho, menos noturno, perigoso ou insalubre. E acima dos 18, procure emprego. Qual é o problema aqui? Olha para mim, meu povo amado. A ideia é o seguinte: quando a gente tem aqui aprendiz, tem muita gente assim, mas professor, o jovem aprendiz pode trabalhar até depois de 18 anos. E aí? E aí que não é o que está escrito aqui. Então a gente vai ficar o que está escrito aqui. Não viaja. Não viaja. Eu sei que o jovem aprendiz pode ter um trabalho até depois de 18 anos, tudo bonitinho, mas para a nossa prova, dos 14 aos 16 é aprendiz. Dos 14 aos 16 é aprendiz. Tá? Dos 16 aos 18 é qualquer trabalho, menos noturno, perigoso ou insalubre. E acima dos 18 está livre. Beleza? Então, muito cuidado. 14 aos 16, aprendiz. 16 aos 18, qualquer trabalho, mesmo noturno, perigoso ou insalubre. Beleza? Tranquilo? Vamos continuando. O que é que nós temos agora? Inciso 34, agora o último inciso dos direitos individuais dos trabalhadores. Ele diz o seguinte: igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, nós temos aí a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Beleza? Professor, qual é o trabalhador avulso? Aquele que não tem carteira assinada, o autônomo, por exemplo. Mas professor, tem umas coisas que são diferentes, viu? Tem uns direitos diferentes. Para a nossa prova, olha aqui para mim, para a nossa prova é igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Só memoriza
e vai ser feliz. Tranquilo? Beleza? Show de bola. E aí, para fechar o artigo 7º, a gente tem um parágrafo único. Olha, eu não sei se vocês lembram. Olha, bota aqui para mim, deixa eu conversar com o pessoal aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um momento que teve uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso que ampliava os direitos para os trabalhadores domésticos. Aí você ia lá no Fantástico, aí estava um Fantástico conversando a patroa com a doméstica, aquela conversa, não sei se você lembra disso, passaram semanas fazendo isso, e a patroa dizendo, não, mas ela é como se fosse da família, e a menina olhando para ela como quem disse, quem? Eu? Não sou. Né? E aí, era quase constrangedor aquilo ali. Mas teve toda aquela ideia. Por quê? Porque foi aprovada uma emenda constitucional que garantia a maioria desses direitos ao trabalhador doméstico. Agora, como é que foi escolhido esses direitos é que eu não entendo. Porque a sensação que eu tenho aqui pra gente, a sensação que eu tenho é que o Congresso pegou os direitos, jogou para cima, botou um balaio embaixo e disse assim, o que cair aqui entra para os domésticos, o que não cair não entra. Completamente aleatório. Alguns desses direitos, na minha ótica, não tem lógica nenhuma. Mas vamos lá. Aqui, ele diz que entram esses incisos, tudo bonitinho, né? Vão ser direitos previstos a ele e também entrariam ali, né, esses direitos aqui. Beleza? Para ajudar vocês, eu preparei esse quadro. Já deixei o quadro aqui pronto dos direitos que não entram para a categoria dos trabalhadores domésticos. Aí o cara disse, como assim os direitos que não entram, professor? Porque a ideia é o seguinte, se a maioria dos direitos que a gente acabou de ver no artigo 7º entram para os trabalhadores domésticos, a forma mais inteligente de memorizar é memorizar aqueles que não entram, a minoria dos direitos. E aí, quais são os direitos que não entram? Vamos lá. Piso salarial não entra. Tá? Participação nos lucros também não entra. E aí, beleza, né? Você não vai trabalhar numa empresa e você é uma pessoa, um doméstico, você vai trabalhar numa casa e vai ter participação nos lucros do pessoal da casa. Não faz sentido. Né? Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Isso é estranho, né? Porque se a maioria das domésticas são mulheres, né, e você não tem a proteção do mercado de trabalho da mulher, me parece estranho. Mas está aqui. Jornada de 6 horas em turnos ininterruptos não entra. Não entra também o adicional de insalubridade, penosidade e periculosidade. Também não entra a proteção em face da automação. Aí tudo bem, né? Que a casa é sua. Se você quiser botar aquele robozinho lá o tempo inteiro, o problema é seu. A questão da ação trabalhista dos 5 anos não entra para os domésticos. Por quê, professor? Também acho bem estranho. Mas o fato é que não entra para os domésticos. Também não entendo direito porque eles não colocaram a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. Por que não entra essa proibição de distinção para o doméstico? E, por fim, a igualdade de direitos entre um trabalhador avulso e um trabalhador com vínculo permanente. Esse aí talvez seja um dos piores, porque a maioria dos domésticos hoje são diaristas, né? Então, a ideia é que não poderia ter ali uma diferença
entre um trabalhador com vínculo permanente e um trabalhador avulso. Mas, enfim, o fato é que temos esses direitos aqui e você tem que memorizar. Tá? O artigo 7º, ele fala dos direitos individuais dos trabalhadores. Tá? Então, o artigo 7º, ele vai falar dos direitos individuais dos trabalhadores. E aí, quem são esses trabalhadores? Entra a galera urbana, os trabalhadores rural e os trabalhadores domésticos. Só que urbano e rural, eles possuem todos os direitos individuais dos trabalhadores. E o doméstico possui a maioria desses direitos. Então, muito cuidado, tá? Se sua prova chegar e disser assim, olha, os direitos individuais dos trabalhadores expressamente previstos no artigo 7º da Constituição abarcam todos os trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Não, domésticos ele não pega todos os direitos, ele pega a maioria. Se fosse urbano e rural, estava certo. Doméstico, não. Se ele disser os trabalhadores domésticos possuem todos os direitos, errado. A maioria, correto. Então, cuidado com isso, tá? E ele pode pegar um direito, jogar lá e dizer, esse direito entra para o trabalhador doméstico. E aí eu quero que você tenha cuidado, porque aqui nós temos os direitos que não entram para os trabalhadores domésticos. Até aqui tudo bem, pessoal? Passinho, tranquilo, né? De boa, né? De boa, professor. E agora? Que nós vamos começar os direitos coletivos dos trabalhadores. Direitos coletivos dos trabalhadores. Mas aí, como o nosso tempo já está próximo aqui de estourar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa, né? Vou encerrar esse bloco aqui. E próximo bloco a gente começa os direitos coletivos dos trabalhadores. Tranquilo? Um beijão. Até lá. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Professor Evaldo Rodrigues aqui na área mais uma vez. E a partir desse bloco vamos tratar dos direitos coletivos dos trabalhadores, o artigo 8º da Constituição. Então preste atenção, não perde nada, porque tem muita coisa importante aqui. Vamos comigo? Simbora, slide na tela, vamos para mais um round. Olha só, artigo 8º. E o artigo 8º, ele diz, é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte, mas qual é o grande tópico aqui? Qual é o grande foco aqui? Sindicato. Direitos coletivos dos trabalhadores, vamos tratar de sindicato, beleza? E aí ele diz o seguinte, ó, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvados os registros no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção da organização sindical. Aí o aluno, nesse momento, pensa assim, poxa, professor, lá no artigo 5º, a gente viu uma coisa bem parecida, não é? Bem parecida, só que lá no artigo 5º era o quê? Lá no artigo 5º era associação, não era sindicato, era associação. E lá no artigo 5º ele também diz, né, que a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização do Estado, ou seja, não depende de autorização do Estado e é vedada a interferência estatal. Isso agora nas associações. Então, aqui com o sindicato, no artigo 8º, ele repete a mesma ideia. Não precisa de autorização, tá? E o
Estado não pode interferir. É vedado a interferência. Então, em resumo, tanto a associação quanto o Estado não precisam tanto a associação quanto o sindicato não precisam de autorização do Estado para funcionar. E o Estado não pode intervir, ou seja, o Estado não se mete com a associação ou sindicato. Só que no sindicato, presta atenção na pegadinha, no sindicato ele traz uma ressalva. Ele traz aqui, ressalvado o registro no órgão competente. Professor, por que a Constituição fala que o Estado pode cobrar o registro no órgão competente do sindicato, mas não falou isso na associação? Sabe quem é que responde isso para você? O próximo inciso. Olha só o que diz o inciso 2. Ele vem e manda o seguinte. É vedado a criação de mais de uma organização sindical representativa de qualquer grau ali, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Então, é vedado mais de um sindicato na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, não podendo essa base territorial ser inferior à área de um município. Em outras palavras, só pode um sindicato por categoria por município. Só pode um sindicato por categoria por município. Entendeu a jogada? Peraí, professor. Então, o senhor está querendo dizer que dentro de um município, a área mínima de atuação do sindicato é o município. Isso. Um sindicato pode pegar 2 municípios, professor? Pode. Pode pegar 3 municípios? Pode. Agora, não pode, dentro de um mesmo município, ter mais de um sindicato da mesma categoria. Então, a área mínima de um sindicato é o município, beleza? Sua prova vai adorar colocar aqui que é Estado, beleza? Vai adorar colocar aqui que é qualquer outra coisa, mas é município, beleza? Então, é vedado mais de um sindicato na mesma base territorial. Qual é a base territorial? Não pode ser inferior ao município, ou seja, o município, área mínima de município. Beleza? Qual é a outra pegadinha? Quem é que vai definir essa área, professor? Quem vai dizer se a área é um município, 2 municípios, 3 municípios? Como é que fica isso? Quem vai definir são os trabalhadores e os empregadores interessados. Aí, muito cuidado, tá? E sua prova vai adorar dizer que quem vai definir qual é a área é a lei. Meu amigo, pra gente, quando ela diz que é a lei, mais da metade perde a questão. Mais da metade perde a questão. Eu diria que 80% da galera cai nessa pegadinha. Então, cuidado, tá? Só pode ter um sindicato por município, por categoria. A área mínima de um sindicato é o município. E quem vai definir essa área são os trabalhadores e empregadores interessados, não é a lei. Beleza? Beleza. Só que aí o aluno diz assim, mas beleza, professor, mas e até agora, qual é a relação disso com o inciso passado? Que a gente diz que o Estado pode cobrar o registro do sindicato no órgão competente e ele não falou nada disso com a associação, lá no artigo 5º. Sabe qual é a relação? É que para pensar, se eu tenho um sindicato por categoria, por município,
saber? Como é que eu vou ter um controle? Eu vou ter um controle através do registro no órgão competente. Então, supondo que a gente aqui, ó, a gente se junte aqui e a gente vai fazer sei lá, um sindicato dos concurseiros. Pronto, sindicato dos concurseiros. Aí a gente vai no órgão competente, no cartório competente, chega lá e diz, olha, a gente veio aqui registrar o nosso sindicato, né? Queremos criar esse sindicato, tudo bonitinho. Aí ele vai chegar lá e vai dizer, olha, só que aqui no município já tem registrado um sindicato dos concurseiros. Aí eu vou dizer, e como é que eu vou fazer então para ter o meu sindicato? Não, você não vai ter o seu sindicato. O que você pode fazer é ir lá no sindicato dos concurseiros, que já existe, se registrar e concorrer à eleição para presidente do sindicato. Então, essa é a ideia do registro no órgão competente, é o controle. Professor, e por que na associação não precisa do registro no órgão competente? Porque a associação é de bolo. Você pode ter associação de rua, associação de bairro, associação da Gota Serena. E aí a associação, como ela é mais informal, vamos dizer desse sentido, aí você não precisaria do registro no órgão competente, como é necessário no sindicato. Deu para entender? Tranquilo? De boas? De boas, então vamos andando. Mais um. Vamos para o inciso terceiro. E o inciso terceiro diz o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então ele está dizendo que o sindicato pode defender a sua galera tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo. E aí, mais uma vez, é a mesma ideia da associação. Lá no artigo 5º ele diz, as associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então ele está dizendo que o sindicato pode defender a sua galera tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo. E aí, mais uma vez, é a mesma ideia da associação. Lá no artigo 5º ele diz, as associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados no âmbito judicial ou administrativo. Qual é a diferença agora? É que na associação ele fala em expressamente autorizadas. E o sindicato ele não fala. Professor, por que ele fala em expressamente autorizadas para a associação e para o sindicato ele não fala? Porque o sindicato só tem um sindicato por categoria, por município. Então, aquele sindicato daquele município, daquela categoria, ele vai representar todo mundo, você querendo ou não querendo. Ele não precisa de autorização da galera. Ele é o sindicato da categoria. Ele representa todo mundo, você querendo ou não querendo. Beleza? Agora, uma associação não. Eu posso ter uma associação de bairro, de rua, que eu não quero que ela me represente em nada. Tá? E aí tem que estar expressamente autorizado. Então, cuidado. O expressamente autorizado agora está na associação e não está no sindicato. Beleza? Facinho, né? Mais um. Olha o que ele diz. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontado em folha para o custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a contribuição confederativa. Professor, o que é essa contribuição confederativa? Essa contribuição confederativa é quando a galera do trabalho, os próprios trabalhadores, se reúnem, eles estabelecem essa contribuição confederativa, que seria um valor que serviria para pegar um plano de saúde mais barato, um plano dentário mais barato, né? Serviria ali para ter acesso a um clube, a uma academia, uma piscina, um cinema mais barato. Então, a ideia aqui é que a Assembleia Geral, ou seja, os próprios trabalhadores, vão estabelecer o valor da contribuição confederativa. E aí vai quem quer. Se você não quiser pagar, você não vai. E quem pagar vai ter ali os benefícios. Na grande maioria das vezes tem, né? E você vai ver o valor que você vai pagar, você vai ver que o desconto no plano de saúde, no plano dentário, desconto no acesso a uma área de lazer, benefício, academia, vai acabar sendo maior do que o valor que você paga. Então vale a pena. Então é a própria galera que vai fazer isso. É a própria Assembleia Geral que vai definir o valor da contribuição confederativa. É totalmente facultativo, vai quem quer. Só que ele diz que essa contribuição independe da contribuição prevista em lei. Qual é a contribuição sempre prevista em lei? É a contribuição sindical. É a contribuição sindical. Agora, a contribuição sindical é a contribuição que vai para o sindicato. E quem vai estabelecer o valor dessa contribuição é a lei. É a lei. Peraí, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Temos a lei estabelecendo o valor da contribuição sindical. Isso, a lei estabelece o valor da contribuição sindical. Perfeito. E temos aqui a Assembleia Geral estabelecendo o valor da contribuição confederativa. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, como é que vai ficar na minha prova, professor? Na sua prova, ele vai inverter. Ele vai trocar de lugar a palavra lei com a palavra Assembleia Geral. Aí vai ficar assim: a lei fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo. Está errado, porque não é a lei quem vai estabelecer o valor do sistema confederativo. Quem vai estabelecer o valor é a Assembleia Geral. E ainda continuaria, né? Independentemente da contribuição prevista na Assembleia Geral. Não. Aí seria contribuição prevista em lei, porque a lei, a legal é a sindical. A legal é a sindical. Então, primeira pegadinha, tem que começar com a Assembleia Geral e acabar com a lei. Tem que começar com a Assembleia Geral e acabar com a lei, porque a Assembleia Geral ela vai estabelecer o sistema confederativo e a lei vai estabelecer a contribuição sindical. Beleza? Essa é a primeira pegadinha. E a segunda pegadinha é que uma independe da outra.
Você pode pagar uma, você pode pagar outra, você pode pagar só uma delas, você pode pagar nenhuma. A priori, uma independe da outra, beleza? Nesse momento tem uma discussão muito grande no STF, porque a contribuição sindical ela era obrigatória. O STF entendeu que ela era facultativa, né? Deveria ser facultativa, e determinou que ela era facultativa. E tem toda uma discussão agora na tentativa de voltar à obrigatoriedade dessa medida, mas até esse momento não voltou. Então você paga o que você quiser aqui, uma independe da outra. Ficou claro? Tranquilo, né? De boas, né? Então vamos continuando. Mais 5. Ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Então, entra na mesma linha do que a gente já viu no artigo 5º. Ninguém poderá ser compelido a associar ou permanecer associado. Então, do mesmo jeito que ninguém é obrigado a associar ou permanecer associado, ninguém é obrigado a filiar-se ou permanecer filiado a sindicato. Tranquilo? Assim, né? E o último é obrigatória. E aqui eu quero cuidado, tá, pessoal? Porque toda vez que a gente escuta a palavra obrigatória no direito, sempre, só, apenas, são palavras que já dá aquela dor no fígado, não dá? Não dá aquela dor no fígado? Sabe aquela sapupara que ficou escondida aí desde a sua adolescência? Aquele Wall Street misturado com Natasha. Eita, gota serena. Já fiquei tonto agora só de lembrar. Meu pai amado. Mas parece que ele faz, né? Ele faz efeito, né? Que ficou umas gotinhas ali, né? De Wall Street com Natasha, né? E aquele vinho, qual é o nome do vinho? Vinho carroceiro, né? Aquele vinho grandão que a gente tomava horroroso também. Então, cuidado, tá? Essa palavra aqui, obrigatória, ela tá certa, tá? Aqui ela tá certa. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Cuidado com isso. Tranquilo? De boas, né? Mais uma. Ele diz: o aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Para pensar comigo. O cara está aposentado? Tá. Mas o cara está filiado, pô. Sabe aquele negócio? Estou pagando. Pois é, está pagando. Se você está pagando, você tem que participar. Quem é que vai pagar para não participar? Que doideira é essa? Né? Não tem. Então a ideia é que ele mesmo aposentado, se ele está filiado, se ele está pagando, ele tem o direito de votar e tem o direito de ser votado. Então, por exemplo, a galera de Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? A galera, por exemplo, professor, é uma galera que se aposenta mais cedo. Então, se ele gosta tanto da sua profissão e quer contribuir mais ainda com ela, mesmo depois de aposentado, vá lá para o sindicato, se candidata ao sindicato, seja eleito ao sindicato e mesmo aposentado, você vai estar contribuindo com a sua categoria. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? De boas, né? De boas. Agora, cuidado com essa, tá? Olha só, é a última do artigo 8º, inciso 8. E ele vai falar da estabilidade sindical. Professorzinho do meu coração, o que seria essa estabilidade sindical? Então, a gente teria aqui, ó,
é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, em outras palavras, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma linha do tempo. Se liga. Quando é que começa a estabilidade sindical? Estabilidade sindical. Quando é que começa a estabilidade sindical? Ela começa do registro da candidatura. Então, você registrou sua candidatura à presidência, por exemplo, do sindicato, você já tem a estabilidade sindical. A pessoa, e para que danado eu quero ter estabilidade sindical? Isso me serviria para quê, professor? A ideia aqui é bem simples. A gente já viu que um empregado, ele pode ser demitido de maneira arbitrária ou sem justa causa. O chefe pode acordar e dizer assim: tchau, pega o beco, arruma a mala aí, vai embora, pega o Guanabara e vai. Ele pode mandar você embora, não tem problema nenhum. Agora, se você é o presidente do sindicato, por exemplo, se você tem estabilidade sindical, ele não pode botar você para fora de maneira arbitrária ou sem justa causa. Ele só pode botar você para fora se você cometer uma falta grave. Aí ele pode colocar você para fora. Então, moral da história, a estabilidade sindical deixa o cara meio que estável, como se ele fosse um servidor público, cargo efetivo. Tá? Então, essa estabilidade começa do registro da candidatura. O cara chegou lá, registrou a candidatura dele a um cargo, por exemplo, de presidente do sindicato, já está estável. Isso vai até quando, professor? Isso aqui vai até a eleição. Por que até a eleição? Porque se ele perder, ele perdeu tudo de cara. Perdeu a estabilidade sindical de cara. Agora, se ele foi eleito, ainda que suplente, aí durante todo o período que ele estiver lá no sindicato, ele vai ter estabilidade. Professor, quanto tempo ele fica no sindicato? Aí tem que ver as regras do sindicato, não é, criatura? Tem que olhar o sindicato, reeleição e tudo mais, isso para a gente não cai. Agora, quando chegar ao fim do mandato dele no sindicato, aí ele teria estabilidade ainda por mais um ano. Depois desse um ano, meu querido, já ajeita a mala que possivelmente você vai pegar o beco. Isso mesmo, tá? Então, cuidado, a estabilidade sindical começa do registro da candidatura. Registrou a candidatura do cara, ele já tem estabilidade sindical, vai até a eleição, se eleito ainda que suplente, durante todo o período que ele estiver no sindicato, ele vai ter estabilidade sindical. E quando acabar, quando chegar ao fim, ele vai ter por mais um ano. Beleza? Qual é a pegadinha por trás da pegadinha? A pegadinha por trás da pegadinha é que a gente viu outro inciso lá nos direitos individuais, que era a questão da ação trabalhista. Lembra? Estou trabalhando, posso dar entrada a qualquer momento e cobro os últimos 5 anos. Saí do meu trabalho, tenho 2 anos para dar entrada na justiça. Se eu não der entrada na justiça nesses 2 anos, eu perdi tudo pelo pé. E eu vou cobrar o quê? Os últimos 5 anos.
Então, qual é a pegadinha? Na ação trabalhista, quando chega ao fim o contrato de trabalho, você tem 2 anos para dar entrada na justiça. Aqui na estabilidade sindical, quando chega ao fim o seu mandato lá no sindicato, o seu mandato acabou, aí você tem mais 1 ano de estabilidade. Então não confunde os 2 anos da ação trabalhista com 1 ano da estabilidade sindical. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? E aí vem o parágrafo único. Ele diz: as disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e colônia de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Professorzinho do meu coração, por que ele está falando aqui em colônia de pescadores? Porque aqui pra gente, professor, o tempo todo ele fala em urbano e rural, urbano e rural, urbano e rural. Então, que pega sindicatos rurais, eu até entendo. Agora, por que colônia de pescadores? Pessoal, olha aqui para mim. É bem simples. Sabe por quê? É porque está escrito colônia de pescadores na lei. Não é verdade? É verdade. Aí você vai fazer o quê? Você vai memorizar. É isso, tá? Então, moral da história, não está escrito aqui colônia de pescadores, então na sua prova colônia de pescadores entra. Tá? Tem, óbvio que tem toda uma regra lá de possibilidade de pescar determinado peixe em determinado período, determinado sem determinado período, não pode pescar, e aí como não pode pescar, eles recebem auxílio e tudo mais. Mas a gente não vai entrar nesse meio termo. Aqui eu só quero que você entenda que esses direitos coletivos dos trabalhadores também se aplicam à colônia de pescadores. Bote isso no coração e seja feliz, meu povo. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo, né? Beleza, professorzinho. E o que é que temos a mais? Continuando, nós temos o direito de greve. Que direito maravilhoso. Direito de greve, professor. E aí eu já faço a primeira pergunta a vocês. Eu e você, vem conversando, bem de boa. Aí chega na sua prova e diz assim, ó, é possível o exercício do direito de greve, ou seja, ter greve nas atividades essenciais. E aí, atividade essencial pode fazer greve? O que é que você me diz? Hein? Sabe qual é a resposta? Pode, professor. Pode. Atividade essencial pode fazer greve? Pode. Mas, professor, é essencial. O que não pode é parar tudo. Tem que deixar um mínimo funcionando. Então, hospital, transporte, banco, são exemplos de atividades essenciais. Elas podem fazer greve? Não, pode. Esse é um negócio que faz greve, é o tal do banco. Tá? Eu nem fazia muito. Né? A gente vê aí transporte coletivo, também volta e meia faz uma greve. Tá? Agora não pode parar tudo. Tem que deixar o mínimo funcionando. E quanto é que é o mínimo? A lei vai estabelecer. A lei vai estabelecer. Só isso que a gente precisa saber. É o previsto em lei. Mas, professor, me diga uma coisa. Já que a gente está falando sobre isso, quem é a única galera que não pode fazer greve? Tipo, é vetado total o direito de greve. Vamos lá. A Constituição, ela diz que ao militar, né, é proibido ali a sindicalização e a greve. Então, o militar tem como uma proibição a possibilidade de sindicato e greve. Militar pode associação, mas não pode sindicato. E ele não pode greve. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Por que, professor, não pode? Porque isso quebraria a hierarquia e a
indispensável para a defesa do país. Não pode estar de greve, tá? Então, né, não tem condição. Beleza? O que é que aconteceu? Aconteceu que em determinado momento, lá pelo ano de 2018, muitas polícias civis começaram a fazer greve. A Polícia Civil começou a fazer greve, né, de Fortaleza, né, de Salvador, do Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, começaram a fazer greves. Né? São exemplos de algumas aqui perto da minha região que fizeram greve. E aí isso foi bater no STF. E aí chegou lá no STF, uma relatoria do ministro Edson Fachin, com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí o que é que o STF decidiu? Que é vedado qualquer espécie de greve por qualquer pessoa que trabalhe diretamente na área de segurança pública. Então hoje não é só um militar, não é só a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e as Forças Armadas, Marinhas, Exército Aeronáutico que não pode fazer greve, não. Além desses, agora, todo mundo que trabalha com segurança, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, não pode a Polícia Civil, a Polícia Penal, tá? Federal, estadual também não pode. E, na minha opinião, apesar de não falar aqui, na minha opinião, não poderia nem os guardas municipais, porque mesmo, não é, tendo essa discussão se ele é ou não é órgão de segurança propriamente dito, mas ele trabalha diretamente com a segurança. Então, na minha opinião, ele faz parte da rede de segurança. Então, ele não poderia participar, né, fazer greve. Então, hoje, quem é que não pode fazer greve nunca? A galera da polícia. Que polícia? Todos. Tá? Então, a galera de polícia não pode fazer greve. Ficou claro? Tranquilo? De boas? De boa, né? Beleza. Professor, e como é que fica? Vem aqui comigo no slide. A gente tem um artigo 9º, que vai falar do direito de greve. A gente vai falar dessa jurisprudência. A gente vai falar aqui também do parágrafo 1º, tá? Inclusive, eu trouxe aqui um mapinha para vocês. A gente veio para a representação dos trabalhadores. Mas eu vou fazer o seguinte, para explicar isso com bastante calma, bem tranquilo com vocês, eu encontro vocês no próximo bloco. Tá? Faz o seguinte, não para agora não, já emenda no próximo, tá bom? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Evaldo aqui na área e vamos continuar direitos sociais. Vocês estão prontos? Está todo mundo pronto? Já pegou seu lanchinho? Já pegou seu caderno? Vamos lá, simbora, mais um round. Vamos falar agora de direito de greve. Eu fiz toda a introdução da greve no bloco passado e nesse bloco vamos ver a letrinha da lei com todas as pegadinhas. Vamos embora. Olha só o que nós temos. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve competido aos trabalhadores. Ele está dizendo aqui agora, olha, quem é que vai estabelecer é o trabalhador. O quê? A oportunidade de exercer o direito de greve. Professorzinho do meu coração, como assim? Oportunidade de exercer. Oportunidade está na situação de um momento. Então, cabe aos trabalhadores estabelecer qual é o momento de fazer a greve. Até porque, vem comigo, como é que a lei iria dizer o momento de fazer a greve? Imagina a lei dizendo, olha, os funcionários de tal lugar em 2050 vão fazer greve. Não tem como. O momento de fazer a greve
A escolha do melhor momento, a oportunidade, o momento mais oportuno é do trabalhador. E também é do trabalhador a prerrogativa de decidir quais são os interesses que devam defender por meio da greve. Quando eu falo em interesse, eu estou falando de quê? Eu estou falando do motivo. O porquê da greve. Então, no final das contas, é o trabalhador quem decide qual é o momento de fazer a greve, a oportunidade e qual é o motivo da greve. Repito para vocês, não tem como a lei dizer qual é o momento ou qual é o motivo para fazer a greve. Não tem como ela dizer, em 2050, servidores tal, empregados tal vão fazer greve por isso, por isso, por isso. Não tem como, não é mãe de nada, não tem como adivinhar. Então, isso é uma prerrogativa do trabalhador. Beleza? Tranquilo, né? Direito de greve dos órgãos de segurança pública. A gente falou disso lá no bloco passado. O STF, em 2018, decidiu que é vedado a todos os integrantes de carreiras policiais o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade. Olha só a decisão do STF. Aqui, ó. Impossibilidade absoluta do exercício de direito de greve às carreiras policiais. Aí ele diz, o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade é vedado aos policiais civis, mas não é só eles, a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Então, moral da história, todo mundo que atua dentro da área de segurança pública não pode fazer greve. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Show de bola, show de bola. Então, o que é que nós temos para além disso? Temos aqui, ó, o artigo, o parágrafo 1º, que aí ele estabelece que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais, ou seja, a lei vai dizer quais são os serviços, não é, ou atividades essenciais, aqueles que não podem parar. Lembrando que serviço essencial pode fazer greve, o que não pode é parar tudo, tá? Tanto é que ele diz, a lei também vai estabelecer o atendimento das necessidades inadiáveis da população, que é justamente essa porcentagem desses serviços essenciais que vão continuar funcionando. E aí, o que é que sua prova vai fazer? Sua prova vai inverter, vai dizer que é o trabalhador quem vai definir quais são os serviços ou atividades essenciais. E não é o trabalhador, é a lei. Ele vai dizer que é o trabalhador que vai dizer ali qual é o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E é a lei. Para pensar. Imagina que um médico que queira fazer greve, um grupo de médicos, e você dá a prerrogativa desse grupo de dizer se a saúde é um serviço essencial ou não. Aí os médicos querem fazer greve, ele vai dizer o quê? Ele vai chegar e vai dizer assim, olha, vamos parar. Aí o pessoal, mas se vocês parar, o pessoal vai morrer, não pode parar. Aí ele diz, olha, é o ciclo da vida. As pessoas nascem, crescem, algumas reproduzem, todas morrem. Então, independente de qualquer coisa, a morte é uma certeza. Vamos parar. Não, você não pode deixar isso na mão do trabalhador.
trabalhadores, tem que estar na mão da lei. A lei é quem estabelece. Tranquilo? Facinho, né? E os abusos cometidos no direito de greve sujeitam os responsáveis às penas da lei. Também não tem muito o que falar. E aí, para ajudar vocês nisso, eu fiz esse quadrozinho. Olha só que quadrozinho legal. O trabalhador vai decidir sobre a oportunidade de fazer a greve, ou seja, o momento, e vai decidir sobre os interesses, ou seja, o motivo da greve, o porquê da greve. Já a lei vai definir quais são as atividades essenciais, aqueles serviços que não pode parar, e também vai decidir sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, a porcentagem daquele serviço que deve permanecer funcionando. Deu para entender isso, pessoal? Até aqui tudo bem, né? E aí tem um aluno que, enfim, é aluno que é aquele, né? Bisonho, né? Aí o Bisonho chega e diz assim, professor, me diga uma coisa, autônomo pode fazer greve? Miserável, pode. O autônomo vai fazer greve, vai. Ele vai botar uma placa lá na venda dele, dizendo assim, não estou me remunerando como eu devia, portanto eu vou parar. Né? É óbvio que não faz sentido nenhum autônomo fazer greve, tá? Então pergunta bizonha total, beleza? Outra pergunta que a galera diz assim, e o empregador? O que é que o empregador decide no direito de greve? Nada. Imagina o empregador decidindo alguma coisa no direito de greve. Ele vai dizer o quê? Eu não quero a greve. Então, não tem empregador na parada, tá? É o trabalhador e a lei. Ficou claro nisso? Beleza. Vamos andando. E para fechar, os direitos sociais, para fechar todo esse bloco dos direitos sociais, representação dos trabalhadores. Olha só o que nós temos. Ele diz aqui, ó, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Vamos lá. Tem uma frasezinha muito famosa que diz assim, o Brasil não é para amadores. Meu amigo. Famosa que diz assim, o Brasil não é para amadores. Meu amigo. A gente aqui é diferente, é um negócio diferente, é maravilhoso. O que é maravilhoso? Olha o que está dizendo. Ele está dizendo que você vai ter um órgão público e esse órgão público, formado por várias pessoas, eles vão decidir algumas coisas que digam respeito a direitos dos trabalhadores, criadores e também interesse dos empregadores. E aí, se eu tenho um órgão público que vai discutir e decidir, né, deliberar, decidir sobre direitos e interesses dos trabalhadores e empregadores, deve existir uma pessoa dos trabalhadores e uma pessoa dos empregadores dentro daquele órgão para representar os interesses dos trabalhadores e empregadores. Essa é a ideia. Então está aqui o órgão público. Veja que essa cadeirinha aqui vai ser a cadeirinha
do representante dos trabalhadores e essa cadeirinha está aqui no representante dos empregadores. É assim que funciona, é assim que diz a Constituição. O que é que acontece? Vou dar um exemplo aqui da EBSER. Tá? A EBSER, que gerencia, administra hospitais pelo Brasil todo. Quando você pega a norma interna da EBSER, vai dizer o seguinte, é maravilhoso. Ele diz o seguinte, Conselho de Administração. Dentro do Conselho de Administração, que é um órgão público, a EBSER é uma empresa pública, um órgão público, e aí o Conselho de Administração já tem um empregador lá dentro, porque o empregador é a EBSER. Então a EBSER já está lá dentro. Diz, deve ter, dentre os seus conselheiros, um representante dos empregadores, dos trabalhadores, que devem ser eleitos pelos próprios trabalhadores. Então ele está dizendo que nesse conselho de administração, que já tem uma galera representando a EBSER, que é o empregador, também vai ter um representante dos trabalhadores eleito pelos próprios trabalhadores. Aí ele bota, até aí tudo bem, né? Aí ele bota, parágrafo único, o representante dos trabalhadores, né, não pode participar das votações e discussões que digam que digam respeito aos direitos dos trabalhadores. Aí fica a pergunta, por que o cara está lá? Então, por isso que eu estou dizendo, o Brasil ele não é para amadores, não é normal. Então, você tem um representante dos empregados que não pode votar nas discussões que digam respeito aos direitos dos empregados. É como se a galera lá tivesse olhado e tivesse dito assim, olha, a Constituição diz que se tem um órgão colegiado público, tem que ter um representante dos empregados e dos empregadores, né, dos trabalhadores e empregadores. Ele não diz que tem que votar, não. Poxa, é óbvio que se tem que ter um representante, porque era para eles votarem. Né? A ideia aqui é que os representantes dos trabalhadores deveria, pelo menos, votar nos direitos e obrigações referentes aos direitos dos trabalhadores. Mas lá na EBSER isso não aconteceu. Beleza? Aí é só um exemplo para você memorizar. Mas para a nossa prova, se liga nisso aqui, no artigo 10. Tranquilo? E ele fecha com: nas empresas com mais de 200. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Professor, o que é isso? É sindicato? Professor, isso é aquele que o povo chama de CIPA? O que é isso? Não, aqui eu estou dizendo que a gente vai eleger os empregados, vão eleger um representante deles para ser o porta-voz, ou seja, fazer a comunicação com o empregador. O empregador. Então, ele vai ser tipo um representante de sala. Se tem mais de 200, tem uma galera, a ideia é que seja eleito um representante dessa galera, como se fosse um representante de sala, para que esse representante possa fazer a interlocução, levar as demandas dos empregados para o empregador e assim discutir. Aí o menino chegou na sala e disse assim, mas professor, em outras palavras, isso aí vai ser o babão, né? Ele vai ser o babão, né? Né, professor? Professor, no final das contas, ele vai ser o X9, né? Ou entrega todo mundo, odiado por todos, não é isso, professor? Bem, eu não sei, né? Eu não sei, mas a nossa prova com mais de 200 vai ter isso aí. O outro disse assim, hoje, professor, na minha empresa tem 3 e já tem um desse, que fica de leve e traz o tempo
todo com o padrão. Depois mas para a nossa prova é mais de 200. Mais de 200. Tranquilo, pessoal? Até aqui tudo bem? Até aqui tranquilo? De boas, né? De boas. Olha só, como fechamos aqui toda a matéria de direitos sociais, eu separei algumas questõezinhas para a gente fazer um treino. O que é que vocês acham? Vamos fazer um treino? Vamos lá? Olha só o que nós temos. Questão número 1. Ela vem e diz o seguinte: a Constituição Federal prevê o rol de direitos sociais. Aí ele diz: acerca da previsão constitucional, assinale a alternativa que apresenta incorretamente um direito social. Então ele quer o errado, ele quer aquele que não é direito social. Aí ele diz: A, educação; B, saúde; C, alimentação; D, transporte; e E, sufrágio. Qual desses aí não é um direito social? Posso ir? Simbora. Gabarito, alternativa pessoal, sufrágio não tem nada a ver com direito social. Sufrágio universal a gente vê lá em direitos políticos, que é o direito de votar e ser votado. Tá? Mas não tem nada a ver com direito social. Então, primeiro, gabarito, alternativa Tranquilo? Vamos andando. Segundo, em relação aos direitos sociais previstos na Constituição, diz o item: a renda básica familiar é direito de todos os brasileiros a ser garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. E aí, a renda básica familiar é direito de todos os brasileiros a ser garantido pelo poder público em um programa permanente de transferência de renda. E aí, qual é o gabarito? Posso ir? Simbora? Simbora, gabarito, alternativa B de bola. Muito bem, gabarito B de bola. É errado, professor. Por que está errado? Porque renda básica familiar não é um direito de todos os brasileiros. Como assim, professor? Não é de todos os brasileiros? Lembra? É para a galera que está em situação de vulnerabilidade. Tá? Todos os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, a galera que geralmente está inscrito no Cadê Único, a galera ali que está dentro do Bolsa Família. Tá? Não é todos os brasileiros que estão dentro do Bolsa Família, que ele está falando do Bolsa Família. Tá? Então é a galera que está em uma situação de vulnerabilidade social, tem direito a um programa permanente, que é o Bolsa Família, de transferência de renda, cujas normas e os requisitos serão determinados em lei, e ainda observando a legislação fiscal e orçamentária. Então, gabarito errado. Beleza? Mais um. Ele diz aqui, ó: no que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte: a cláusula de reserva do possível não pode ser usada pelo administrador como uma escusa para o descumprimento dos direitos sociais, quando se tratar de garantia do mínimo existencial, a exemplo da matrícula de criança em creche. E aí, a cláusula de reserva do possível não pode ser usada pelo administrador como escusa para o descumprimento dos direitos sociais quando se tratar de garantia do mínimo existencial, a exemplo da matrícula da criança em creche. Certo ou errado? O que é que vocês me dizem? Vamos lá? Gabarito correto.
pessoal. Correto, de fato. A reserva do possível, ela tem um limite. Qual é o limite? O mínimo existencial. Esse é o limite. Mínimo existencial. Então, o Estado pode dizer, não tenho, não faço, mas quando bater no mínimo, ele tem que fazer. Então, a cláusula de reserva do possível não poderia ser usada como escusa, ou seja, uma desculpa, né? Uma forma de não fazer, se excusar, se esconder, né? Como uma forma de desculpa para o descumprimento de direitos sociais que garantam o mínimo existencial. Ela não pode usar a reserva do possível para deixar de fazer o mínimo existencial, como, por exemplo, matrícula de crianças em creche. Então, o que ele está querendo dizer aqui, em outras palavras, é o município chegou e disse, não tenho dinheiro para construir creche. Portanto, as crianças não vão ter direito à creche aqui, né? Os pais que trabalham não vão ter direito de colocar seus filhos na creche. Aí, a ideia aqui é que ele está dizendo que, olha, ele não pode usar a desculpa da falta de dinheiro, ou desculpa sei lá do que, para dizer que não tem como matricular as crianças em creche, já que isso é o mínimo existencial. Se os pais não têm onde colocar suas crianças, como é que ele vai trabalhar? Entendeu a jogada? Beleza, né? Mais uma. Ele vem aqui e diz o seguinte, nós temos aqui uma questão da IBFC com 2, né, 3, né, situações aqui. E ela diz o seguinte, a respeito do que dispõe a Constituição acerca dos direitos sociais, analise as assertivas abaixo. 1. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aí, pessoal, certo ou errado? E isso está errado. Por que está errado? Porque é 8 horas diárias e 44 semanais. Seria 44 semanais, não 40 semanais. É 44 semanais. 2. O lazer é um direito social expressamente previsto na Constituição Federal. E aí, certo ou errado? E o 2 está correto. O lazer, sim, um direito social que está expresso na Constituição. E ele fecha com: é vedada a criação de mais de uma organização sindical. Então, não pode ter mais de um sindicato em qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Então, não pode ter mais de um sindicato na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados e não pode ser inferior à área de um município. É vedado mais de um sindicato por município. E aí, certo ou errado esse terceiro? O que é que vocês me dizem? E esse terceiro está correto. Correto. Gabarito, então, alternativa seria coração. Para que se apaixonou. Vamos lá? Vamos para mais um? Mais um. O que é que nós temos aqui? Ele diz o seguinte: conforme dispõe a Constituição Federal, são direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais que visem a melhoria de sua condição social,
E aí ele diz: A. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. B. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou com justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória. C. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. E D. Remuneração do trabalho noturno igual ao diurno. E aí, pessoal, qual é o gabarito dessa alternativa, dessa questão? Hein? Vamos lá? Gabarito, alternativa A de amor. A de amor, professor, sim, porque o dele diz remuneração do trabalho noturno igual ao diurno, não, é superior ao diurno. Então, está errado. O C diz seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário, não, é involuntário. Involuntário. E o D diz relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem, eu nem consegui ler, né? Errado. Sem justa causa. Então, realmente, a participação nos lucros desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Beleza, meu povo? Mais uma questão, Procurador 2024. Olha só o que nós temos aqui. Acerca das normas constitucionais de associação profissional ou sindical, assinale a única alternativa incorreta. Então, ele está procurando aqui o erro, hein? Aí daqui é onde está o óleo. Vou ler todos, aí você me diz o erro. Ele diz no A. Participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho é obrigatória. B. O aposentado filiado tem direito a votar, bem como a ser votado nas organizações sindicais. C. A fundação de sindicatos é condicionada à autorização do Estado, que, além do registro no órgão competente, poderá exercer o controle meritório de suas atividades. D. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. E, por fim, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. E aí, pessoal, qual é a alternativa errada? Isso ficou muito clara, né? Questão para procurador com a questão dessa. Mas por que, professor? Porque como é direitos sociais, como ele fala de direitos dos trabalhadores e a CLT não cai na prova do pessoal, então, independente de ser um concurso para técnico ou para juiz, muitas vezes é só a letrinha da lei. A diferença ainda é que para juízes, né, vem uma questão um pouco mais rebuscada, vem uma súmula, uma jurisprudência, tal, mas a ideia é que vem ali também a letrinha da lei, como aqui, né? Gabarito aqui facilmente, alternativa C de coração, porque a fundação de sindicatos não é condicionada à autorização do Estado, não tem autorização do Estado, tá? E o Estado pode exercer o controle de mérito, nada a ver. A ideia é que o sindicato não precisa de autorização do Estado para ser criado e o Estado não pode se meter no sindicato, não pode interferir no sindicato
salvo ali, né, as hipóteses, né, do registro no órgão competente, que aí ele pode cobrar. Tranquilo? Vamos para a nossa saideira. Vamos lá. Tem um lugar diferente lá depois da saideira. Vamos lá. Vamos lá. Simbora para fechar direitos sociais com chave de ouro. Olha só o que nós temos. Em relação aos direitos sociais previstos na Constituição de 88, julgue o item subsequente. Aí ele diz: é direito dos trabalhadores a participação em órgãos públicos colegiados de natureza deliberativa para a defesa dos seus interesses profissionais, ressalvadas as questões previdenciárias. E aí, pessoal? Ele está dizendo, é direito dos trabalhadores a participações em órgãos públicos colegiados de natureza deliberativa para a defesa dos seus interesses profissionais, ressalvadas as questões previdenciárias. E isso está errado. Por que está errado? Porque está falando em ressalvadas as questões previdenciárias e não tem nada a ver com isso. A própria norma, a própria Constituição diz que é assegurada a participação de um representante dos trabalhadores e um representante dos empregadores em órgãos públicos, sempre que os direitos e interesses deles sejam objeto de discussão e deliberação. Então, não tem ressalvada a parte previdenciária. Tá? Seria inclusive a parte previdenciária. Então, gabarito alternativa B.